Há algo no relato de José do Egito que muitos nunca se atreveram a questionar. Algo tão profundo que, se olharmos com atenção, pode mudar completamente a forma como vemos não apenas os personagens da Bíblia, mas também as próprias dinâmicas de poder, desejo e identidade. O que acontece quando reviramos as páginas da história, buscando entender as razões por trás de cada ato, de cada escolha, de cada movimento estratégico de quem viveu naquele tempo. Um homem de poder como Potifar começa a tomar decisões que à primeira vista parecem simples, mas ao olharmos de perto, revelam algo muito mais complexo. E o que dizer de sua esposa, que se vê irresistivelmente atraída por José, o jovem escravo, cujos olhos possuem uma moralidade única e uma beleza que desconcertam até os mais poderosos do Egito. Se você prestar atenção, vai perceber que o enigma não está apenas na tentativa de sedução. Há muito mais por trás de tudo isso. Por que Potifar mudaria de sexo para dormir com José? Será que estamos preparados para entender o que realmente aconteceu nos bastidores dessa história? Antes de continuar, vou te dar um rápido recado. Quer uma chance de ganhar o nosso livro Alcance a Abundância com a Bênção de Deus? Então inscreva-se no canal Contos Divinos e participe do nosso sorteio semanal exclusivo para inscritos. Para concorrer, basta estar inscrito e curtir o vídeo. Inscreva-se agora e boa sorte. José, filho de Jacó, foi um dos 12 irmãos de uma família marcada por traições e disputas. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, o jovem José viu seu mundo desabar de forma brutal. Mas no Egito algo inesperado aconteceria. Ele se encontraria na casa de Potifar, oficial do faraó, um homem de grande poder e autoridade. Potifar, ao olhar para José, não viu apenas um escravo. Ele viu um jovem de virtude rara, com habilidades excepcionais, cuja integridade e inteligência eram notáveis, e por isso logo colocou José como administrador de toda a sua casa, confiando-lhe grandes responsabilidades. Mas José não era só um servo eficiente, ele também era um homem de grande beleza e carisma. E, em uma sociedade como a egípcia, onde o poder e a aparência estavam intimamente ligados, esse fato não passou despercebido. Mas o que acontece quando alguém tão atraente e de moral tão firme entra no círculo íntimo de um homem poderoso? A resposta está na esposa de Potifar, uma mulher de beleza impressionante, com todo o poder que sua posição social poderia oferecer, mas com uma insatisfação que não podemos ignorar. Ela olha para José e, em um gesto que poderia ser interpretado como simples desejo, começa a tomar atitudes que desafiam as normas da época. Ela não apenas deseja José, ela precisa dele, de uma forma que vai além do que os olhos podem ver. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. O que inicialmente parecia ser uma simples tentativa de sedução, esconde algo muito mais profundo. Potifar e sua esposa começam a jogar um jogo perigoso, onde as apostas não são apenas físicas, mas emocionais e espirituais. E você, espectador, se pergunta: qual o real motivo dessa obsessão? O que realmente está em jogo aqui? A esposa de Potifar quer José? Ou há algo mais? Algo que vai além da simples atração? A esposa de Potifar, uma mulher de grande beleza e poder, vê em José algo que vai além de sua aparência. Ela o observa. E o que começa como uma simples atração logo se transforma em uma obsessão. Mas por que essa mulher, que tem à sua disposição todos os luxos e homens à sua volta, sente essa necessidade tão intensa por José? O que há por trás dessa tentação? A tentação em sua essência não é apenas um desejo carnal. Ela é uma luta interna, uma batalha entre o que se quer e o que se sabe que é certo. A esposa de Potifar não era uma mulher tola. Ela sabia o que estava em jogo. Ela sabia que, ao se entregar a José, não estaria apenas desafiando as normas da moralidade, mas arriscando a estabilidade de sua própria vida, seu casamento, seu status. E ainda assim ela não hesita. Por quê? José, por outro lado, não era apenas um homem atraente. Ele era também alguém com uma fé sólida e uma moral inquebrantável. Desde o momento em que ele foi vendido pelos irmãos, sua integridade foi testada. Cada passo que ele dava em direção ao sucesso, ao poder, vinha com uma ameaça de corrupção. Mas ele permanecia firme. Ele não se deixava desviar. Então, quando a esposa de Potifar se aproxima, tentando seduzi-lo repetidamente, o que ele faz? Ele resiste. Não porque ele não sente desejo, mas porque sua consciência é mais forte. José não quer se perder.
Ele sabe que, ao ceder, não estaria apenas traindo a confiança de Potifar, mas também sua própria identidade e o Deus em quem ele confiava. Então, ele recusa, e recusa novamente. Mas o que é interessante aqui é que a recusa de José não é uma simples negação do desejo físico. Não. José está lutando contra algo muito maior. Ele está lutando pela sua alma. Agora imagine o dilema de Potifar. Ele não está presente quando as tentativas de sua esposa acontecem, mas ele sabe o que está acontecendo. Potifar, um homem de poder e influência, começa a perceber que José é mais do que um simples escravo. Ele é um homem com uma força interior que não pode ser facilmente subornada. José não está apenas se defendendo do desejo físico da esposa de Potifar. Ele está resistindo ao jogo de poder que ela tenta estabelecer. A esposa de Potifar não está apenas oferecendo seu corpo. Ela está tentando submeter José à sua vontade, transformá-lo em uma peça em seu jogo de controle. Ela quer mostrar que, mesmo em uma posição de escravidão, José ainda pode ser dominado. Mas ele se recusa. Mas a esposa de Potifar, frustrada e sentindo que perde o controle, não desiste. A tentação, quando não é correspondida, se transforma em algo mais sombrio. A acusação. Quando José a rejeita mais uma vez, ela cria uma armadilha, uma história que se volta contra ele. Ela acusa José de tentar atacá-la, de ter desonrado sua honra. O que inicialmente parecia ser um desejo físico agora se torna uma luta pela honra, pelo poder, pela identidade. E o que parecia ser apenas uma questão de desejo se transforma em algo muito mais complexo. Uma luta pelo controle de quem realmente José é. Assim, o verdadeiro enigma da tentação não está apenas no ato físico, mas na batalha que ela representa. A tentação de Potifar não é apenas uma questão de desejo carnal, mas uma tentativa de submeter José à vontade dela, de dominá-lo, de transformá-lo em algo que ele não é. A luta de José, então, não é só contra o desejo de sua senhora. É contra a perda de sua liberdade, de sua identidade e daquilo em que ele acredita. A tentação, portanto, se revela como uma batalha espiritual, onde o corpo é apenas a fachada de algo muito mais profundo. Quando olhamos para a história de José e Potifar, a primeira impressão que temos é a de um relato claro. Uma esposa tentando seduzir um escravo, sendo rejeitada, e finalmente acusando José falsamente. Mas e se isso não for toda a verdade? E se a forma como lemos o texto estiver nos limitando a uma visão muito superficial do que realmente aconteceu? Vamos dar um passo atrás e olhar para o contexto, para as entrelinhas dessa história. A Bíblia foi escrita em uma época e cultura muito diferentes da nossa, e as palavras e gestos podem carregar significados mais profundos do que imaginamos. E se, ao invés de uma simples mulher sedutora e um homem virtuoso, estivermos lidando com algo muito mais complexo, envolvendo identidade, gênero e até mesmo o papel do poder na sociedade, a história de José é mais do que uma simples lição bíblica. É um convite para vivermos com fé, com coragem e com a certeza de que, ao permanecermos fiéis aos nossos princípios, temos o poder de mudar não apenas o nosso destino, mas o destino de todos ao nosso redor. Mesmo nas tribulações, mesmo na escuridão, a luz da verdade e da integridade sempre brilhará mais forte. E assim como José, podemos ver nossa vida se transformar em algo grandioso, não por causa do que nos aconteceu, mas pela maneira como escolhemos reagir a tudo o que o mundo nos lança. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda. Mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta em que José de Arimateia descreve Jesus perfeitamente. Essa é a carta que o mundo precisa conhecer e você ficará impactado com ela. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.